A verdade de cada um. Olha, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, Dona Pierina, ela morava sozinha, sabe, naquele sítio imenso. Sítio bonito, borboletas, as flores, a paisagem bonita. Ela era viúva, sabe? A senhora Dona Pierina era viúva. E ela resolveu viver naquela casa apenas na companhia de Casquinha. Casquinha, sua inseparável cachorra amarela. Quando ela me encontrou, lá debaixo do pé de pequi, do pequizeiro, eu estava desacordada devido à pancada sofrida na cabeça que eu bati contra o pequizeiro. Então, naquela casa simples, naquela casa toda feita em madeira, fogão a lenha, ali, exatamente ali, eu fui me recuperando com os remédios do mato. E a comida muito boa feita naquele fogão a lenha de Dona Pierina. Vou confessar para vocês que era uma delícia ficar deitada naquela rede, escutando as histórias contadas por Dona Pierina. Dormíamos cedo. Também não tinha energia elétrica. Era tudo à base da lamparina. Não tinha, como dizia a Dona Pierina, não tinha força. Ela dizia, aqui não tem força, filha. Quer dizer, não tinha energia elétrica. Dormíamos junto com as galinhas e acordávamos com elas. E quando vinha o canto dos bem-te-vis e dos canários, já fazia tempo que nós estávamos tomando café e comendo aquela deliciosa broa de fubá. A verdade é que houve uma grande empatia entre mim e Dona Pierina. Ela amava me falar da sua vida, desabafar, e depois ela ficava em silêncio, como a esperar a minha vez de falar também. Eu fui sentindo cada vez mais confiança naquela mulher e eu me senti com o coração aberto para contar para aquela senhora também sobre a minha triste história de vida, os abusos que eu havia sofrido, os diabos que eu tive que enfrentar. Aproveitei e fiz daquela rede o meu divã. Parecia até que eu estava numa psicanalista. Falei sobre as minhas aflições, a minha solidão, os traumas vividos. E pela primeira vez, eu falei para ela sobre o abuso que eu havia sofrido praticamente uma vida inteira, daquele monstro, causado por aquele monstro chamado Javier. O homem dos barcos, primeiro dos barquinhos e depois do barco dele de verdade. Por isso, eu expliquei para ela que eu detestava cidades litorâneas, que eu amava sim o interior, e quanto mais longe do mar eu estivesse, tanto melhor para mim. Dona Pierina me dizia que me entendia, porque também ela havia sofrido muito na vida. E agora eu gostaria que você, por favor, Paulinho Boa Pessoa, reproduzisse essa conversa fundamental de Dona Pierina para comigo, porque essa conversa dela comigo vai mudar a minha vida. E ela começou dizendo assim, do jeitão dela: "Oh, minha querida jovem Isa, vou te falar um negócio, é que o sofrimento faz parte da existência nessa vida de meu Deus. Pois passando pela dor, sabe, Isa, que realmente nós damos valor nas coisas boas, e só assim melhoramos, a gente vai melhorando um pouquinho. E o caminho do aprendizado tem momentos dolorosos. Ninguém quer sofrer. Geralmente, sabe, Isa, normalmente o ser humano, nós queremos fugir dos problemas. A gente quer fugir dos problemas, mas não adianta simplesmente fugir, porque os problemas nos acompanham.
Sabe por quê, Isa? Porque o problema não é uma pessoa, o problema não é um lugar. Esse tal de Xavier, né, que você fala? Não, é Javier, dona Perina. Tá, esse nome aí. Ele em si não é um problema. E nem a ponta do diabo que você fala é punta del diablo. Esse nome, exatamente esse nome. Que quer dizer a mesma coisa, né? Ponta do diabo, né? Sim. Esse nome mesmo que você fala aí também não é o problema. O problema é o vazio dentro de nós, sabe, Isa? É isso que a gente tem que curar, Isa. É aqui, ó. Aqui dentro, tá vendo? Aqui dentro. É isso que a gente tem que curar, Isa. Olha pra casquinha. Olha pra casquinha pra tu ver. Ela não tem vazio dentro. Não tem. Dentro ela não tem vazio. Ela não tem problema. Pra ela a casquinha tá tudo sempre bom. Até o nome Casquinha. E você sabe por que, Isa, que ela tem esse nome de Casquinha? Não, dona Perina. Eu ia perguntar pra senhora por quê. Isa, eu coloquei esse nome de Casquinha nela porque ela adora tirar uma casquinha de ferida com a língua. E ela cura a gente mais depressa. Às vezes é só assim um ferimento. Ela lambe e vem casquinha. Depois que vem a casquinha, ela lambe e tira a casquinha. E cura a gente mais depressa. E nem por isso ela liga. Mas dona Perina, coitada. Coitada como? Ela gosta. Deixa ela fazer o que ela gosta, Isa. Os seus ferimentos, Isa, os seus ferimentos. Foi ela que lambeu tudo e te curou. Foi ela. Estava explicado porque o nome da cachorra era Casquinha. E ainda continuou a dona Perina. O problema, Isa, é a ausência de luz. Esse que é o problema meu e de qualquer um seu, de qualquer ser humano. O problema é a ausência de luz. E na escuridão, nós caminhamos batendo nas coisas assim, sem direção. É como ficar aqui nessa casa nossa sem lamparina. Precisa da lamparina. Isa, nós somos viajantes nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem, sabe? Sabe, filha? Nós temos que olhar e focar no que é eterno. Os problemas não são eternos. Somos nós que devemos escolher. E eu, Isa, eu escolhi entregar a minha vida a Deus. Entreguei a minha vida a Deus. O problema em minha vida não deixou de existir, não, Isa. Não deixou. Mas ele não me acompanha mais. Só quem me acompanha hoje é a Casquinha. E agora você, Isa. E agora você. Eu não fico, Isa, contemplando a dor. Eu louvo o meu Senhor. Eu louvo a Deus. Ontem passou, Isa. Ontem passou. Aquele dia que eu te encontrei caída debaixo do piquezeiro, aquilo passou. O ontem passou. E hoje eu estou mais perto da salvação. E você também, Isa. A solução, Isa, é entregar a vida a Deus. Deus é o Criador, é como o pessoal fala, é autor, né? Isso, Deus é o autor da vida.
Tá escutando o galo cantar, Isa? Tá escutando, Isa? O galo cantar? Foi Deus que ensinou o galo a cantar, o canarim cantar, as borboletas voar, o João de Barro fazer casinha, o peixe a nadar. Foi Deus que ensinou. Deus é a resposta de tudo na vida da gente, Isa. Se o Xavier existiu, não é Xavier, dona Perina, é Javier. Se o Xavier existiu, foi porque sua mãe te entregou para ele. Se o homem da motocicleta existiu, você aceitou a carona dele. Mas mesmo assim, Isa, nenhum deles foi capaz de acabar com a sua vida, Isa. Porque Deus é contigo, Isa. Deus é contigo. Deus é contigo, Isa. Assim como Deus também é comigo, assim como Deus também é casquinha. Deus é contigo, é comigo e é com a casquinha. Deus é o nosso melhor, é o melhor amigo, nosso Pai amado. E presta atenção, Isa, presta atenção. Deus criou a cidade tão bonita, um paraíso conforme você me fala, porque eu não conheço, mas você viveu lá. Deus criou a cidade tão bonita, um paraíso conforme você fala, e o homem foi lá e colocou o nome na cidade de... É Ponta do Diabo? Não, é Punta del Diablo. Isso, Punta do Diabo, é essa mesmo. E pensa que Deus ficou bravo? Deus ficou bravo com isso? Que nada. Deus foi... Deus foi risada do homem. Deus dá risada do homem, da ignorância do homem, da falta de conhecimento do homem. Deus ri. Beleza. Deus. Com todo cuidado.
Então, dona Perina, eu vou começar agora. Escuta, dona Perina. Diz assim aqui na Bíblia: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, Deus, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Que bonito isso! E onde é que está escrito? Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Do 7 ao 18. Olhei para os olhos de dona Perina e ela estava chorando, mas eram lágrimas de felicidade. Ao longo de 40 dias ali, eu estava completamente recuperada. Mas eu não tinha coragem para ir embora. Não suportava a ideia de deixar dona Perina e a Casquinha para trás. Havia nascido entre nós duas uma linda amizade, tipo avó e neta, tipo mãe e filha. Aliás, algo que eu não tive com a minha própria mãe. Eu não tive com a minha própria mãe, mas eu tinha com ela. Algo assim forte e extremamente profundo. Quando eu ia pedir para ela para ficar mais um tempo, ela, dona Perina, se antecipou e me falou: ô Isa, minha filha, fica mais, fica pelo menos até tu acabar de ler a Bíblia para mim. Eu queria que você lesse a Bíblia completa para mim. Era tudo que eu queria escutar. Fica, Isa. E também era tudo que eu queria ouvir. E aquele foi o chamado ano sabático para mim. O ano sabático mais especial que pode viver um ser humano. Porque eu não precisei viajar. Ao contrário, eu fiquei no meio do mato, numa casinha feita em madeira, fogão a lenha, sem energia elétrica, dormindo quando escurecia e acordando com o cantar do galo. Foi ali que eu me curei dos ferimentos, não aqueles que eu obtive com a queda da moto e nem batendo a cabeça no piquezeiro, mas eu falo de ferimentos mais profundos. Eu me curei dos ferimentos da alma, ferimentos que eu considerava incuráveis diante de tudo que eu havia vivido e passado. Passado pouco mais de um ano, aí sim, passado pouco mais de um ano, era hora de partir. Durante esse tempo, eu li a Bíblia inteirinha para dona Perina. E mais de uma vez eu li a Bíblia para ela. Eu voltava sempre nos trechos que ela considerava os mais bonitos, especialmente Eclesiastes. Mas eu não tinha saído daquele lugar para nada. O máximo que eu fazia era caminhar pelo terreiro até o riacho. Eu ia na horta da dona Perina. Eu tratava os porquinhos do chiqueiro, galinhas, perus. Vez em quando, dona Perina, ela ia até a reta. Ela ia buscar o arroz beneficiado, carne seca, óleo, açúcar e sal, que um tratorista deixava para ela num determinado dia do mês. Ele recebia dela e ia embora, mas eu nunca nem vi esse tratorista. O restante que comíamos era produzido lá mesmo, no sítio. E eu só não tinha coragem de vê-la matando os bichinhos, nem galinha, nem peru, nem porco. E porquinho, então, nem pensar. Mas era tudo necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa alimentação. Ela, eu e Casquinha tínhamos fartura de tudo mesmo. Mas depois de um pouquinho mais de um ano, eu precisava partir.
E Dona Pierina sabia disso. Esse dia iria chegar, e chegou. E no exato dia que chegou, a Dona Pierina me fez aquele pedido. Isso, eu sabia que esse dia ia chegar. Não liga pra véia, não. Que eu tô... Às vezes eu choro sim, mas é de alegria de saber que você tá bem. Ô Isa, não vai embora pra longe, não. Não vai embora pra longe, não, Isa. Encostadinha aqui, 30 quilômetros daqui, tem uma cidade muito boa aqui do Goiás. Fica lá por enquanto. Fica lá pelo menos uns tempos, Isa. Porque eu não quero assim me afastar do ser, sabe? Assim, quando te bater saudade da véia e da casquinha, e eu espero que isso não demore, você vem aqui. Você vem aqui me ver. Você tá autorizado a vir aqui a hora que você quiser, né, Casquinha? Né, Casquinha? E a Casquinha ainda nessa hora abanou o rabinho, sabe? A Casquinha abanou o rabinho. Fui para essa cidade. Prefiro aqui não dizer o nome da cidade. Lá, nessa cidade, eu arrumei trabalho numa loja de bijuteria. Eu aproveitei a minha prática como artesã e comecei fazendo peças, consertando peças. Aluguei um cantinho para eu morar. Na verdade, era uma garagem que ficava no fundo de uma casa. Como eu estava craque na Bíblia, eu resolvi ir a uma igreja de lá. Até que um dia, o pastor da igreja, ele perguntou: quem soubesse daquele trecho da Bíblia, que fosse à frente da igreja para falar sobre o que entendia daquele trecho. E eu ergui a mão. Fui convidada pelo pastor e fui. Nesse dia, eu fiz uma pregação para a igreja sobre o trecho bíblico que li, mas falando do Deus que eu havia descoberto no meio do mato. Eu dei o meu testemunho do Deus que eu descobri junto com a Casquinha e principalmente com a Dona Pierina no meio do mato. Quando eu falei daquele Deus e daquele jeito e daquela forma e com aquela emoção, a igreja inteira amou o que eu preguei e o pastor também. Tanto que o pastor passou a me chamar de maneira constante para eu ler trechos bíblicos. Eu lia sempre muito bem e depois ele me perguntava ainda de que maneira eu entendia aquilo que eu havia acabado de ler. E foi assim que um belo dia eu acabei ordenada por ele, sabe o quê? Pastora. Me tornei uma pastora. E no dia da minha ordenação, eu fiz questão de ir buscar uma pessoa lá no meio do mato, Dona Pierina. Mas ela não veio sozinha, ela trouxe a Casquinha. Ela tinha medo de deixar a Casquinha sozinha, uma vez que ela nunca havia ficado antes e a Casquinha já estava velhinha. Eu fiz a minha pregação falando daquele trecho que a Dona Pierina amava de Eclesiastes. Quantas vezes ela me pedia para eu repetir, e aquilo tinha tudo a ver com aquele momento. Afinal, eu tinha chegado no tempo certo de dizer tudo aquilo que eu iria dizer para ela naquela pregação, lendo Eclesiastes. E eu comecei assim: tudo tem um tempo próprio. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou.
tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, mas também tem tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Quando eu olhei para Dona Pierina, ela estava chorando e a casquinha, a cachorra lambia a canela dela. Como confortá-la? Naquele dia, era tempo de apresentar-lhe como a mãe de Deus me havia dado de presente, a mãe que Deus havia me dado de presente, que era ela. Era tempo de eu apresentá-la, apresentar aquela mãe que Deus tinha me dado de presente. E eu a apresentei. E eu apresentei a ela meu noivo. Eu tinha um noivo. E com ele me casei. E com o meu marido agora formei a minha família. E tive a honra de ensinar meus filhos a chamar a Dona Pierina de vó. De vó. Ninguém é eterno. E 8 anos depois, foi tempo, sim, de recomendar a alma de Dona Pierina. Ela foi a minha verdadeira mãe. Ah, e por uma incrível coincidência, se é que isso existe, a casquinha morreu logo após a morte da Dona Pierina. Mas a pregação mais linda na minha vida de pastora, um dia eu ouvi dela, Dona Pierina. Ela falou assim perante a igreja lotada. Eu a chamei à frente na igreja e ela veio com aquela simplicidade dela, pegou o microfone. Ela até se atrapalhava um pouco com o microfone, não tinha hábito. Mas ela falou e disse o seguinte: assim como a Isa... Pessoal, atenção, olha. Assim como a Isa, todos nós somos viajantes e trazemos bagagem, fardos pesados, e devemos procurar abrigo na casa do Senhor. E lá na casa do Senhor, nós desfazemos de nossas bagagens, para que assim possamos ter nossas vidas
pra frente o seu comentário agora aqui nesse canal. Manda o teu comentário, diga o que você achou da história da pastora Isa, do encontro dela com a dona Pierina naquela casa simples, e da Casquinha, que tinha na vida sua função. Casquinha, cada um na sua. Comenta, manda o teu comentário pra cá, agora aqui nesse canal. Manda!